O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, na abertura da terceira reunião ordinária do Comitê Nacional da Lima, disse que o país apresenta hoje taxas de renda que determinam um forte crescimento demográfico, apesar dos índices não desprezíveis de mortalidade infantil e mortalidade das próprias mães, que é preciso melhorar. O empoderamento da mulher deve ser visto como uma conquista convicta e produto do que ela representa e que se traduza de forma natural. Só com essa visão, a mulher pode participar na vida pública de forma livre e independente, conferindo-lhe um ascendente na contribuição para a construção de uma sociedade livre e melhor para todos. Mamães da Lima. O país apresenta hoje taxas de natalidade elevadíssimas, que determinam um forte crescimento demográfico, apesar dos índices não desprezíveis de mortalidade infantil e mortalidade das próprias mães, que é preciso melhorar. Adalberto Costa Júnior olhou para o retrovisor e recorda que se em 1975 Angola contava com uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes, o censo de 2014 revelou já uma população de cerca de 34 milhões de habitantes e, nessa altura, o número de habitantes triplicou e as projeções apontam para cerca de 42 milhões de habitantes para o censo previsto para junho deste ano. E até 2050, o número pode atingir aproximadamente 60 milhões de habitantes. Se em 1975 Angola contava com uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes, o censo de 2014 revelou já uma população de cerca de 34 milhões de habitantes. Isto é, o número de habitantes triplicou. E as projeções apontam para cerca de 42 milhões de habitantes para o censo previsto para julho deste ano e para aproximadamente 60 milhões em 2050. Se este crescimento, nesta progressão geométrica, é por si só um aspecto crítico, mais crítico se torna se tivermos em conta a forma profundamente assimétrica que o caracteriza, com grande pressão sobre os centros urbanos e o litoral de uma forma geral, e uma desertificação acrescida e crescente do meio rural. Estas distorções demográficas são o resultado direto da falência das políticas, e em particular das políticas económicas e sociais delineadas nos últimos tempos, que sobrevalorizam os centros urbanos e tendem a ignorar simplesmente o meio rural. Daí o crescimento macrocefálico de Luanda e, nomeadamente, de Benguela, como exemplos de cidades. O meio rural só entra nas prioridades do investimento quando se trata da compra do voto, o célebre Coenda. Para corrigir essas distorções, é imperioso que a nossa economia cresça nos próximos anos, disse o líder dos Maninhos. Para corrigir estas distorções, é imperioso que a nossa economia cresça nos próximos anos em níveis sustentáveis, para que, no mínimo, possam ser satisfeitas as necessidades básicas desta população demasiado carenciada. Sejam eliminadas as extensas bolsas de pobreza, sejam definitivamente projetados o desenvolvimento sustentável do nosso país. Não existe no nosso país uma relação lógica entre o crescimento da população e o crescimento económico, tendo como consequência o aumento da pobreza, a falta de escolas, a falta de serviços públicos, projetados muito aquém da realidade dos números. Nós precisamos de produzir riqueza para poder distribuí-la com base no princípio da justiça social e do tratamento igual para todos. Segundo o político, não existe no país uma relação lógica entre o crescimento da população e o crescimento econômico, tendo como consequência o aumento da pobreza, a falta de escola, a falta de serviços públicos, muito preocupados pela realidade dos números. Minhas senhoras,
Meus senhores, mamães da Lima, como se vê, mais uma vez mostramos aqui que o partido do regime não tem para Angola uma agenda de desenvolvimento, mas tão somente um projeto de poder, ou seja, está apenas preocupado com a manutenção do sistema do partido-Estado. Ora, cada ano de estagnação ou de recessão, cada ano em que o país se arrasta no tocante ao desenvolvimento, representam enormes riscos futuros. Promove-se o subdesenvolvimento, com elevadas consequências para as gerações vindouras. Cabe-nos hoje a responsabilidade de alertar, de participar e de procurar impedir que este atraso seja cada dia maior. Cabe-nos, com atos, promovermos esperança a todos e, muito em particular, às gerações mais novas. É nossa obrigação liderar o combate político para que ocorra em Angola uma alternância política, pois só por via dela será possível encetar as reformas urgentes e necessárias que ponham cobro definitivamente ao sistema do partido-Estado. Reformas político-constitucionais que viabilizem a consolidação de um Estado democrático e de direito. Reformas profundas no modelo económico que conduzam a uma transformação radical da estrutura económica, saindo de um modelo monodependente para uma forma mais diversificada, que explora extensivamente as enormes potencialidades do nosso país, respeitando os limites impostos pelas questões ambientais, que são uma matéria de extrema importância. Por seu turno, a presidente da Liga da Mulher Angolana, Helena Mbongela Abel, no seu discurso, disse que, durante 2 dias, o órgão deliberativo da Lima vai analisar a vida interna da organização. Durante 2 dias, o órgão deliberativo da Lima vai analisar a vida interna da organização, o seu contributo e a sua participação na vida política, econômica e social do país, que clama por mudança urgente de regime. Esta 3ª reunião ordinária do Comitê Nacional da Lima realiza-se sob o lema Lima, empoderar mulheres para as autarquias. Trata-se de um lema desafiador, pois chama a consciência de responsabilidade patriótica da mulher, filiada na Lima, para melhor servir, seguindo 2 objetivos. 1. Forçar o partido do regime a abandonar a sua intransigência de medo e fuga à realização das eleições autárquicas em todo o território nacional, quer dizer, em todos os municípios e ao mesmo tempo. 2. Capacitar as mulheres para serem atoras ativas, determinantes, incontornáveis, não só no processo de realização das eleições autárquicas, mas também na assunção de funções de liderança. Benguela 7, a notícia em tempo real.